A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja sempre o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda nos fará. A paz do Senhor a todos. Iniciamos neste momento o programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, que é o próprio Senhor que nos cura, que nos liberta, que nos salva, nos prospera e faz sempre o melhor para as nossas vidas. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Não alimente o inimigo. Está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, versículos 2 e 3. Vamos lá. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Como agiu assim o rei Ezequias, nós devemos agir. Devemos juntar todos os envolvidos. Nós somos um corpo. Juntos podemos muito mais. A união traz a concordância, traz a resposta de Deus. Confira depois, em Mateus 18, 18 e 19. Outra atitude de Ezequias, que é fundamental para se ter vitória, é não alimentar o inimigo. Tire tudo que possa servir de suprimento para ele. Tire as mágoas, tire os rancores, sentimentos ruins, emoções, incredulidades, idolatria a pessoas, idolatria a objetos, vícios, mentiras. Tire tudo aquilo que o inimigo possa usar contra você, trazendo traumas, trazendo dores, trazendo sofrimento. É oportunidade de Deus para a limpeza no coração, para rever conceitos e valores que não concordam com a verdade que é a palavra de Deus. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um ataque do inimigo na saúde, na mente, finanças, na família, nos faz crescer, buscar mais a Deus, mudar a nossa mente para melhor. Quando vier a ameaça ou o ataque, junte-se aos de bem, às pessoas do bem, e tire tudo que o inimigo possa usar contra você, e Deus lhe dará a vitória. Como fez Ezequias, não desdenhe o inimigo, mas também não o supervalorize, falando só dele, das suas ações, dos problemas que causou. Prepare-se para a batalha e use os recursos e estratégias disponibilizados por Deus, na palavra de Deus, tirando tudo o que o inimigo possa usar. Não confesse derrotas. Não diga a minha luta, a minha doença, o meu mal. Não é nada seu, é tudo do inimigo. Se una a outras pessoas. Não alimente o inimigo. Peça para que junto com você, orem. A união e a concordância traz a bênção do Senhor. Não confesse derrotas, que a palavra do Senhor é vitória certa. Amém, amém. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, neste momento nós te agradecemos, Pai, como o Senhor ama, Senhor, que os teus filhos estejam
em união, nós estamos neste momento, Pai, em união, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. O inimigo tenta nos lançar pensamentos, sentimentos ruins, mas nós sabemos que todas as coisas nos ajudam a estar mais próximo de Ti. Elas, mesmo nesses momentos de dificuldade, vão cooperar para o bem, porque nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos e nós levamos a Tua palavra, nós buscamos andar de acordo com a Tua palavra, Pai. Nos ajude cada vez mais a buscar, Senhor, as Tuas revelações e a dizermos, a falar tudo em concordância com a Tua palavra, com a Tua vontade, Senhor. Nos ajude a darmos bom testemunho e que cada vez mais nós possamos falar das bênçãos que o Senhor tem às nossas vidas, da Tua palavra, Senhor, e não alimentarmos o inimigo, não darmos ouvido aos pensamentos ruins, Senhor. Que nós possamos cada vez mais falar do Teu amor, da Tua salvação. Nos ajude, Senhor, a cada vez mais levar a Tua palavra. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, é um Pai de amor e está conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos assistir agora uma mensagem que foi pregada lá na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono do céu. É digno, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assentar sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Oh, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos. E no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Irmãos, o Senhor Jesus aqui revela aos seus 12 discípulos, vocês vejam que ele chamou os 12 discípulos,
não falou para todo mundo, o futuro de sofrimento que ele iria passar. Está chegando a hora, eu vou ser torturado, vão zombar, vão escarnecer, vão me ferir, vão me crucificar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O Senhor Jesus, ele sabia antes tudo aquilo que ele iria passar. Ele sabia antes de todo o seu sofrimento. Por que ele sabia antes? Porque ele tinha estrutura para saber. Imagine um de nós, sabendo que enfrentaremos lutas, dificuldades, sofrimentos, nós teríamos estrutura para aguentar essa informação? A gente aguardaria com fé ou começaríamos a sofrer por antecipação? Mas nós não temos estrutura para saber os sofrimentos que virão sobre nós. Não temos. Muitos de nós, se soubéssemos o sofrimento que ainda nós passaremos, entraria em desespero, sofreria antes, perderia lá a qualidade de vida. E é por isso que muitas vezes Deus não revela, a não ser que Ele tenha um propósito específico, como era o caso aqui do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ficaríamos tristes se nós soubéssemos sobre um futuro de sofrimento. Porque no mundo nós vamos ter aflições. Esse foi o aviso do Senhor. Mas Ele não detalha quando, quantas, né, de que maneira virá. O sofrimento que o Senhor descreveu foi o preço que Ele pagou para tirar, não os seus pecados, porque Ele não pecou, mas para tirar os nossos pecados, para limpar a nossa ficha e para garantir a todos aqueles que creem nessa obra, na obra do Senhor, fossem salvos. O Senhor Jesus pagou um preço alto. E tudo tem um preço, irmãos. Tudo tem um preço. Fala para o seu irmão do lado, tudo tem um preço. Para nós, é de graça hoje. É só aceitar o Senhor Jesus, obedecer a palavra, que já é um certo preço, mas é de graça para nós, porque o Senhor Jesus, Ele já pagou o preço. Nós não precisamos fazer mais nada, não precisamos pagar mais nada, a não ser crer na obra dEle e crer na sua palavra. O Senhor Jesus, Ele pagou com cada ferida no corpo dEle por uma enfermidade nossa. Porque a palavra do Senhor diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então cada ferida do Senhor Jesus foi o preço pago pela cura de enfermidades nossas. Amém, igreja? E aqui no versículo 20 e 21, entra aqui o texto dizendo: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, né? Quem são os filhos de Zebedeu, pessoal? Tiago e João, né? Com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. Olha aqui que a mãe de Tiago e João pediu para o Senhor Jesus. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Irmãos, a mãe de Tiago e de João, por um pedido deles, é claro que eles aprovavam o tal pedido, talvez até estivessem usando a própria mãe, pediu privilégios. Coloca o meu filhinho aqui de um lado, da sua direita, e outro meu filhinho na sua esquerda. Pediu privilégios, né, para sentarem-se nos melhores lugares lá no reino. Vocês vejam que é interessante aqui, que ela não estava pedindo bênção terrena, ela estava pedindo bênção eterna, ou seja, lá no teu reino. Quantas mães agem dessa maneira? Quantas mães erram pedindo ou dando privilégios aos filhos, que às vezes os filhos não merecem?
não fizeram nada para merecer tal privilégio. Querem colocar os filhos acima de outras pessoas, levar vantagem em cima dos outros 10 discípulos do Senhor. Quantas pessoas fazem isso? Isso evidencia que essa pessoa ama o seu filho, mas não ama o próximo. E não quer justiça, quer privilégios. Quantas mães agem assim? Bom, se seu filho merecer, recompense-o. Mas se ele não merecer, não recompense-o. Porque senão você vai estar criando um privilégio para um filho seu, ele vai ficar mal acostumado, vai ter dificuldades ao longo da sua vida. Entendam, irmãos, o que Tiago e João fizeram mais do que os demais discípulos para que merecessem o privilégio de um sentar à direita e outro à esquerda do Senhor no reino do céu? Irmãos, preste atenção, porque o mundo está cheio de pessoas assim. Pessoas que querem muito de Deus e não fazem nada para Deus. Querem cura, quer libertação, quer prosperidade, quer bênçãos de Deus, mas não fizeram nada para Deus. Alguns nem buscaram, outros nem oraram, nem clamaram, mas querem. Tem alguns que até falam, vai lá e ora por mim, tendo condições físicas de vir e clamar. Quantas pessoas querem bênçãos, mas não querem pagar o preço? Porque tudo tem um preço. O Senhor Jesus pagou os mais elevados preços para nos garantir a bênção maior, que é a salvação. Mas na vida tudo tem um preço. E um preço espiritual, não só um preço material. E aqui no versículo 22 e 23 diz, Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, o cálice de sofrimento, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Né? Dizem eles, podemos, porque aqui foi uma pergunta do Senhor, né? Perdoem a entonação errada. E diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, vocês vão sofrer, mas vou assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. O Senhor disse, vocês podem ser batizados, vocês vão sofrer. O Senhor não disse que vocês podem sofrer, vocês vão sofrer. Né? Talvez não tanto quanto eu sofra, mas assentar-se nos melhores lugares, quem decide é o meu Pai, não sou eu. Há coisas que só o Pai decide, só o Pai compete. É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São tão unidos que os três formam um. Mas tem coisas que só compete ao Pai. Por exemplo, o advento, o retorno do Senhor Jesus. Ele diz na palavra que nem ele sabe o tempo e o dia certo. Ele dá alguns indícios. Mas ele disse, é meu Pai quem sabe. Só Deus Pai sabe quando o Senhor voltará. Então entenda, irmãos, se você quer mais de Deus, mais do Senhor, tem que pagar o preço, irmão. Tem que pagar o preço, porque tudo tem um preço. Com Deus não há privilégios. Com Deus não há engano. Com Deus não há injustiça. Com Deus ou você paga o preço ou não recebe. Entendam, irmãos. Tem que buscar, tem que clamar, tem que pagar o preço para receber muitas coisas de Deus. Mateus 20, 24 diz, e quando os 10 ouviram isso, os outros 10 ouviram lá, indignaram-se contra os dois irmãos. Os 10 discípulos ficaram indignados, porque ele viu que a mãe de Tiago e João
queria passá-los para trás e privilegiar os seus 2 filhos. Irmão, nunca queira levar vantagem sobre o outro, irmãos. Isso é um espírito diabólico, é coisa do diabo, irmãos. Confie na justiça de Deus. Confie que Deus vai te honrar se você honrá-lo. Mas nunca queira levar vantagem sobre os outros. Porque aquele que quer levar vantagem sobre o outro, ele não ama o próximo. Ele não está cumprindo o segundo e principal mandamento. Então não passe ninguém para trás. Dê a César o que é do César. Não queira ter a vantagem do César, ficar com alguma coisa do César. Não caia nessas armadilhas do inimigo. Porque se você o fizer, você vai perder a confiança, a credibilidade, a comunhão com essas pessoas, por tentar tirar vantagem. Irmãos. Uma pessoa que tenta te enganar, irmãos, você perdoa, mas você não vai querer, como nós pregamos hoje de manhã, perdoar é uma coisa, mas continuar confiando na pessoa, ou continuar aliado à pessoa, é outra coisa. Entenda, irmãos? Primeiro você perdoa, não importa o que te fizeram, porque aquele que não perdoa, desculpe, é burrinho, porque o perdão só faz bem a você e não ao outro. Então, perdoa, mas aliar-se de novo, você vai analisar. Essa pessoa é digna de confiança? Essa pessoa merece novamente ser uma aliada minha? Isso você vai analisar, irmãos. Não significa que perdoar é você continuar compactuando com a pessoa, ou continuar associado à pessoa, ligado à pessoa. Perdoar é apagar o pecado das transgressões que ela te fez. Mas você não precisa continuar sendo aliada a ela. Eu te perdoo, esqueci que você fez, mas eu estou analisando aqui que eu não vou continuar aliado a você. Eu não vou continuar, vamos dizer, sociedade, parceria, comunhão, ou seja o que for. Entendam? São 2 coisas distintas, o perdão e a continuidade de uma relação qualquer com uma pessoa que te feriu, te enganou e te fez mal. O cristão, ele não pode ser um alienado. A pessoa vive, desculpe o termo, vive te prejudicando. Você vai perdoar 70 vezes 7, mas você não vai mais confiar nela. Entendam, irmãos? Tem que analisar, irmãos. Porque senão você está fazendo com que se ela erra e você perdoa, ela erra e você perdoa, irmão, não vai ter fim isso. Você vai perdoar, mas fala, não quero mais negócio contigo. Não quero mais estar aliado contigo. Então entendam, tudo tem um preço. E nós temos que pagar o preço e não querer levar vantagem sobre ninguém. Irmãos, se você quer ficar ao lado do Senhor, se você quer ter comunhão com Deus, tem um preço a ser pago, irmãos. Muitos querem privilégios, muitos querem bênçãos, mas não querem pagar o preço. Não querem buscar a Deus, não querem orar a Deus, não querem jejuar quando houver um propósito, porque jejum tem que ter um propósito. Então, elas querem que a bênção caia no colo dela, como se Deus fosse injusto, ou como se Deus não estivesse atento a tudo aquilo que ela tem feito. Irmão, pague o preço, irmão. Busque a Deus, ore a Deus, obedeça a palavra do Senhor. Versículo 25 diz: então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Irmãos, e ele continua aqui, irmãos, ele continua dizendo aqui: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir,
e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer ser imitador de Cristo, irmão? O Senhor Jesus, ele não veio se servir. O Senhor Jesus, ele veio para servir. O Senhor Jesus, ele não andava em carruagem de ouro. Ele não andava com um Rolex no pulso, com um anel de ouro no dedo. Ele não se servia. Ele servia as pessoas. Ele andava como os discípulos. Tanto é que era difícil identificá-lo no meio dos discípulos. Teve que ser identificado com um beijo. Irmãos, o Evangelho é para servir. Servir as pessoas. Servir os pecadores. Servir os perdidos. Servir os abandonados. E não se servir do Evangelho. Não usar o Evangelho para ter benefício, regalia, né? Para ter prazeres, para ter carrões, ouro, casonas. Não, está na contramão do Evangelho quem age assim. O Evangelho é para servir. É claro que o trabalhador é digno do seu salário, como diz a palavra do Senhor, mas o salário é suficiente porque ele tem uma vida discreta, sem ostentação. Ostentou, está fora da direção de Deus. Pode ser um bispo, um apóstolo, pode ser quem for. Se tiver ostentação, está fora da direção de Deus. Está se servindo e não servindo.